Jair já pregou a palavra de hoje, que seria Juízes capítulo 6. Eu costumo vir para a igreja com algumas coisas em mente, com algumas palavras na mente, e durante o louvor Deus vai trabalhando comigo a palavra. Eu vou anotando algumas coisas, o Espírito Santo vai falando de acordo com o que vai sendo ministrado. Antes do culto eu conversei um pouco com o pastor Jair, e ele me falou: olha, nós precisamos de uma comida quente, um pão novo. Pão amanhecido não presta. Eu falei: mas a gente pode pôr o pão no micro-ondas. Ele falou: mas não é a mesma coisa. E quando nós conversamos sobre isso, eu pensei em Juízes capítulo 6, e fui anotando algumas coisas, e o Senhor me falou algo interessante sobre Juízes capítulo 6. O que ele já falou aqui eu não vou repetir muito, mas vou só fazer um apanhado em cima do que ele já disse, para que você possa entrar no contexto desta palavra. Mas o que eu quero dizer hoje está em Juízes capítulo 6. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá. Alguns irmãos estão viajando, certamente não estão aqui por esse motivo, né? Juízes no capítulo 6 nos conta a história que nós ouvimos, o pastor Jair já trazendo algumas referências, algumas coisas. A história que está registrada aqui nesse livro de Juízes, no capítulo 6, é justamente uma história de opressão, uma história de escassez, uma história de sofrimento, uma história que mostra o quanto a desobediência traz consequências para as pessoas, principalmente para o povo de Deus. A Bíblia diz aqui, em Juízes capítulo 6, que o povo de Deus fez o que era mal ao Senhor. Eles pecaram, eles desobedeceram ao Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos o povo de Deus foi humilhado, foi achincalhado, foi desprezado, não foi levado a sério. Por quê? Porque o povo de Deus havia desobedecido ao Senhor. Toda desobediência traz uma consequência. E diz o texto que o povo de Deus plantava e semeava para que houvesse sustento para a sua família. Eles trabalhavam duro, de sol a sol, levantavam cedo e lançavam a semente com toda a esperança sobre a terra. E ali eles, dia após dia, iam observando o crescimento daquela planta. Os agricultores que semeavam, o agronegócio de Israel estava esperançoso para que pudesse ter uma boa colheita. Mas diz a Bíblia que os midianitas e os amalequitas, que eram 2 povos inimigos que viviam ali naquela região, eles não plantavam, porque eles invadiam as terras de Israel na época em que estava pronto para colher. Quando o agricultor, o israelita, olhava para o seu campo e ele dizia: amanhã nós vamos colher, amanhã é o dia da colheita, é o dia da festa, é o dia da celebração. Esperaram isso alguns meses, sonharam com isso, mas na hora de colher, o inimigo vinha e colhia na frente de Israel. Quando eles acordavam, que eles olhavam, os campos estavam todos destruídos, haviam colhido na frente deles. E isso foi se repetindo por 7 anos de humilhação, 7 anos de expectativas, 7 anos de esperança, e a esperança sendo adiada. E o resultado foi que Israel ficou debilitado, Israel ficou enfraquecido, não tinha como guardar mais comida, porque não tinha mais colheita. E uma das coisas que mais pega o ser humano, além da enfermidade, é a fome, é a escassez. São 2 coisas que nos machucam e nos ferem muito: a fome e a doença. Israel tinha força para trabalhar, mas não tinha comida, e com isso eles foram enfraquecendo até mesmo a sua força física. Sua força emocional já estava destruída, porque eles ficaram debilitados, diz a Bíblia. Eles não tinham mais forças para trabalhar. E você e eu sabemos, se nós
trabalharmos muito, exaustivamente, e não tivermos resultados do nosso trabalho, nós vamos desanimando, nós vamos cansando, nós vamos perdendo as forças, perdendo a esperança. Tem alguém aqui que trabalha muito e ganha pouco? Acha que merecia mais pelo tanto que você trabalha? Claro que você merecia mais, mas tem um inimigo que não está deixando você receber mais, porque a intenção dele é trazer escassez, é nos fazer depender dele. O inimigo quer nos ver debaixo das suas mãos, da sua tutela, quer nos ver escravizados, e nós estamos correndo um grande perigo. Eu senti o peso do pastor Jair. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil na nossa nação, que a intenção é trazer escassez e nos levar a depender do Estado, ter que comer o que é oferecido. E muitos de nós ainda estamos dormindo em berços esplêndidos, não estamos atentos, percebendo o que está acontecendo. E como igreja nós só temos uma opção: orar, buscar a Deus. A nossa espada é joelho no chão. Mas nem todos se aperceberam disso, porque estão acreditando que não vai chegar nem você. Abre os seus olhos, porque quando você vai no supermercado, você já começa a perceber algumas coisas. O povo de Israel estava debilitado e cansado, e Deus levanta um homem chamado Gideão. Gideão é o nosso personagem central dessa noite. Ele trabalhava no lagar, malhando trigo, escondido dos midianitas, para colocar a salvo a alimentação da sua família. E isso ano após ano. E ele trabalhava com medo. Ele não tinha a valentia de um guerreiro, ele não tinha a determinação de um soldado. Ele era um diarista, e ele se sentia pequenininho. E o Senhor olhou para ele, e o Senhor diz a ele tudo que nós já ouvimos aqui hoje: homem valoroso, homem forte. Deus escolhe um homem que estava com medo. Deus escolhe um homem que estava trabalhando escondido por causa da opressão dos inimigos. Talvez nós não chegamos ainda a esse ponto de trabalhar escondido para ter o nosso sustento, mas nós temos trabalhado muitas vezes oprimido, angustiados, pressionados, não sabendo se vamos conseguir encher o carrinho de compras no final do mês. Todos nós estamos vivendo essa realidade. A nação está vivendo essa realidade. Na época de Gideão, eles estavam vivendo essa realidade. Era uma época muito tumultuada, uma época difícil. E Deus chama Gideão, escolhe esse homem. E Deus valoriza ele, Deus levanta a autoestima desse homem e diz: olha, você é o escolhido, você é capaz. É você que eu quero colocar na frente de batalha, é você que eu quero usar para resolver essa opressão que vem contra a nação de Israel. E eu entendo que Deus quer usar o corpo dele, a igreja, como Gideão. A igreja não pode se sentir oprimida, acuada e escondida. A igreja precisa ouvir a voz de Deus dizendo: você é preciosa, você tem a redenção e a remissão do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Portanto, levante, deixa de viver essa opressão, deixa de viver essa baixa autoestima. Deus quer nos levantar como libertador, homens e mulheres de fé. E Deus levanta Gideão. Esse homem é convocado diante dessa situação tão difícil. Gideão é levantado, e agora ele tem que formar um exército
para combater os midianitas. Entenda-se que de midianitas são todas as opressões que vêm contra nós. Os midianitas são todas as leis que vêm contra nós, que vêm para prejudicar o povo, prejudicar a nação. Os midianitas representam a opressão de Satanás contra um povo escolhido. Satanás não quer oprimir o povo que é dele. Povo que é de Satanás muitas vezes não passa por essas opressões e ataques que o crente passa. E às vezes o crente se pergunta: mas por que eu passo por opressão, por angústia, por ataques? Você passa porque você é povo de Deus. Se fosse de Satanás, estava vivendo debaixo da liberdade que ele oferece. Como agora nesses dias, ele está oferecendo uma alegria falsa, uma alegria pornográfica. Ele está oferecendo festas regadas a drogas e a prostituição, a traições. E o resultado disso, lá na frente, será muitos abortos. O resultado disso, lá na frente, será muitas pessoas morrendo de overdose. Mas não se preocupe com o que está acontecendo no momento. São festas oferecidas por Satanás para satisfazer o prazer da carne. Mas o crente muitas vezes é oprimido. Sabe por quê, irmão? Eu estava durante o louvor olhando. Talvez não é sua culpa, mas muitas pessoas sentadas durante o louvor com o braço cruzado, como se não estivesse nem aqui dentro. E o louvor entrando em Deus, fluindo. Parece que daqui para lá não é uma distância enorme, tem um muro, tem um deserto que não chega. Mas talvez a culpa não é sua. Muitos estão cansados, oprimidos, vivendo pressionados, e vêm para a igreja tão desanimados, tão cansados, tão frios, tão alheios ao que está acontecendo. Dá um sono e um mal-estar muitas vezes em algumas pessoas aqui dentro. 1h30, 2 horas que nós passamos aqui, tem gente que não desgruda do celular. Parece que o horário de conversar é aqui dentro. Dá vontade de falar: irmão, põe seu celular aqui na frente, presta atenção na palavra. Ah, mas eu estou lendo a Bíblia, será que está mesmo? Não estou duvidando, mas será que está lendo a Bíblia? Entenda que nós estamos em uma guerra, e numa guerra exige posicionamento. Há muita gente achando que não é soldado. Você é soldado sim. Quando Deus chamou Gideão, diz: prepara o povo agora. Vocês vão enfrentar 135 mil amalequitas. E Gideão então preparou 32 mil homens selecionados. E Deus disse para Gideão: 32 mil é muito. Eu quero que a glória seja minha e não dos soldados. Não é por força nem por violência. É tanto que nessa batalha aqui, Gideão não pegou em armas. E você vai ver o que aconteceu. 32 mil soldados. Gideão fez uma conta rápida dizendo: olha, 32 mil para enfrentar 135 mil. Fazendo uma conta rápida aqui, cada soldado de Gideão, cada um dos 32 mil, tinha que vencer pelo menos 4 soldados do inimigo. Mais ou menos 4. Faz as contas aí, quem é bom de matemática. 32 mil soldados para vencer 135 mil. Quantos soldados mais ou menos o soldado de Gideão tinha que matar? 4, mais ou menos 4 a 5. Deus diz: é muito. Para um camarada que se sentia pequeno, fraco, diminuído. E eu quero dizer para você que hoje, que você não é menor do que Gideão. Você tem uma família muito maior do que a de Gideão. Gideão se sentia totalmente desqualificado para aquele momento, estava escondido, trabalhando escondido, oprimido, angustiado, e Deus o chama, e quer dizer: você nessa noite tem muito mais qualificação do que Gideão. O problema é que não quer ouvir a Deus.
está vivendo em berço esplêndido, como se tudo tivesse maravilha. Irmão, nós estamos em uma batalha e em uma guerra. Se você não entende isso, você não entende nada de mundo espiritual. E a sua fé é uma fé superficial e vazia. Se tornou um religioso e não um crente salvo. O crente salvo vai encontrar muitos problemas nos últimos dias. A palavra diz que nos últimos dias iríamos ter lutas e aflições e angústias, mas pela fé nós iríamos vencer. Agora, como é que está a sua fé? Se não se esforça nem um pouquinho, vem para a igreja e senta como se aqui fosse um lugar de assistir filme. Não tem disposição nem para levantar, para bater uma palma. Que tipo de soldado você é? E aí Deus está dizendo: olha, Gideão, é muito, 32 mil. Pega os covardes, pega os medrosos e manda embora. Você já imaginou nós aqui passar por uma situação dessa? Deus dizendo: olha, eu quero usar vocês aqui para uma batalha. Mas é muita gente que está aqui. É muita gente. Eu quero que quem é medroso, quem é covarde, pode levantar e ir embora. Foi isso que Deus disse aqui. Pode levantar e ir embora. Irmão, na hora que aqueles 32 mil, 10 mil, 22 mil levantou e foi embora, se eu fosse Deus naquela hora, eu ia repensar algumas coisas. Eles se tornaram honestos em levantar e ir embora. Imagina a vergonha. Irmãos, quem aqui é medroso e covarde, pode ir embora agora. Pode ir, porque nós temos uma batalha. E se você que é crente não se apercebeu que nós estamos numa batalha, está faltando alguma coisa de percepção, de sensibilidade na sua vida. Aquele cotidiano de ir no emprego, voltar para casa, almoçar, jantar, dar uma passeadinha, ir no shopping e ali, isso é muito pouco para um crente. Levanta aí os que não têm condição, pode ir embora para casa, pode ir. Porque para ser crente nesses últimos dias, vai ter que ter postura de crente. Vai ter que ser diferente. Há uma mimimizada, é isso mesmo que fala? É mimi demais, é muita coisinha, é muita melindre, é muita manteiga derretida no meio do povo de Deus. Você não pode falar mais nada. Levanta e vai embora. Aqui não é lugar. Está chegando um momento e aqui não é mais lugar de frouxo, medroso e covarde. Nós temos um culto de cura e libertação, vem nele. Ele é para libertar os medrosos, para curar pessoas. Mas você que é crente e quiser levar essa vida que está levando, você vai perder muita coisa, vai desviar logo, vai entrar no mundo, o mundo vai te puxar. Deus diz: Gideão, é muita gente. É muita gente. Sobrou quantos que voltaram na primeira remessa? Vê na sua Bíblia aí quantas pessoas. Deus disse que era muito. Deus disse: é muito. É muita gente. Capítulo 7, no verso 3. Apregou, pois, aos ouvidos do povo: quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região montanhosa. Então voltaram do povo 22.010 ficaram. Gideão talvez ficou decepcionado, falou: poxa Deus, é 135 mil do outro lado. Deus está dizendo: eu vou livrar com muitos ou com poucos, porque o poder seja meu. Coloca aí para mim 1 Samuel capítulo 14, no verso 6 e 7. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faz tudo segundo inclinar o seu coração. Eis aqui contigo, a tua disposição será a minha. Irmãos, eu estou abrindo um parênteses para esta história aqui. Jonatas, filho do rei Saul, foi para uma batalha, e ele também estava achando que era muita gente contra ele, era muito inimigo contra ele. Deus sempre trabalhou com poucos.
Deus nunca trabalhou com a maioria, porque a glória é dele, a força vem dele. Deus não trabalha com a maioria para que as pessoas não sintam que eles venceram na força deles. Deus trabalha com a minoria, porque o poder é dele, e é na minoria que nós dependemos de Deus. É quando somos fracos e que somos fortes, é quando achamos que não vamos conseguir, é que Deus age. Porque enquanto nós estivermos achando que nós vamos vencer no nosso intelecto, na nossa sabedoria, na nossa força, Deus não age, porque a glória não é dele, é nossa. Mas quando nós dependemos dele, trabalhamos na minoria, achamos que não vamos conseguir, aí Deus começa a agir, aí é ele que começa a agir, e nós damos toda a honra e toda a glória a ele. Irmão, quando você recebe uma vitória, o que é que você fala? Você fala graças a Deus, graças ao bom Deus. Ninguém sai falando eu venci. Sabe por quê? Porque é princípio, você tem princípio de crente aí dentro. Você tem princípio de dependência de Deus aí dentro. Não é por nossa força, não é por nosso intelecto, ainda que nós tenhamos força, intelecto, sabedoria, inteligência, mas vem dele toda a capacitação. Jonatas disse: olha, Deus vai vencer com muitos ou com poucos. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui no verso 6 e 7 é que o escudeiro faz tudo o que inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. Sabe, irmãos, nós estamos em um ano de discipulado. As nossas colunas aqui, a terceira coluna é o discipulado. Se eu e você queremos vencer essas batalhas, nós temos que ter pessoas boas do nosso lado, pessoas que aceitam ser discipuladas, pessoas que discipulam bem. Tem muita gente solta que não está nem aí, falando não depende de homem, não depende de ninguém. Mas quando a coisa aperta, que você vai para o ai, você lembra de alguém para você ligar? Lembra do seu pastor? Pelo menos eu tenho recebido muitas ligações na hora do aperto. Pastor, o senhor pode correr aqui em casa? Pastor, o senhor pode vir aqui no AI? Discipulado é isso, é socorrer, é estar junto, é caminhar junto, é almoçar junto, é passear junto, é conversar. Discipulado não é interrogatório. Tem gente que tem medo de discipulado, por isso está solto na igreja. Eu não quero que ninguém me discipule, eu não sou discípulo de ninguém, só de Jesus. Então na hora que você estiver lá no ar, você fala: Jesus, tem misericórdia, vem aqui e manda os teus anjos. Não vou chamar ninguém, não vou chamar líder, não vou chamar pastor, não vou chamar ninguém. Uma igreja que trabalha com discipulado, ela precisa ficar atenta quanto a isso. Há muitas pessoas soltas que não querem dar satisfação para ninguém, e nem você deve satisfação para ninguém. Mas é importante você ter bons companheiros do lado que vai te dizer: olha, estou junto com você. O escudeiro estava junto com ele, disse: olha, eu estou junto com você. E é tão bom a gente ter amigos assim, que nos incentivam e que nos motivam. E mesmo sabendo que somos poucos, ele vai dizer: olha, eu estou com você, o meu coração está com você, vai conforme você decidiu, estou com você. Você está com essa igreja, irmão? Porque tem gente aqui falando assim: a igreja boa é aquela lá, é aquela fulana, é aquela beltrana. Sempre o pasto do vizinho, a grama do vizinho é maravilhosa. Aprende a valorizar onde você está. Eu gosto de andar com gente que me anima, gente para cima. Se andar com gente que desanima, você fica desanimado. Gente que não tem perspectiva com nada, tudo para ele está bom, ou tudo está ruim. Voltando para o texto, Deus diz para Gideão: é muito, 32, tira os medrosos. Saíram os medrosos, ficaram 22 mil, ficaram 10 mil, foram embora 22. Talvez Gideão ficou frustrado com isso, e Deus disse: ainda é muito, Gideão. Ele: Senhor, mais 32 mil, cada soldado meu tinha que vencer 4 soldados do lado de lá. Agora o senhor quer tirar mais? E Deus diz: pois é, então vamos tirar mais. E aí Deus fala: olha, vai até o riacho
e leva o povo lá, leva esses 10 mil lá, e vamos ver como eles vão beber água. E Gideão ficou olhando, observando. 9.700 beberam água acomodadamente, cabeça baixa, e 300 beberam água assim, ó. O que é isso, irmãos? Quando você está numa guerra, e eu acho que nós estamos em uma guerra, e essa guerra está aproximando, está chegando em nós. Se você é crente, ela está chegando em você. As leis estão nos oprimindo, e você está entendendo o que eu estou falando. A igreja será o último inimigo que Satanás vai entrar, porque ele sabe a força da igreja. Todos os políticos sabem da força da igreja. Graças a Deus a igreja se tornou uma igreja forte, apesar de ter muita igreja fazendo barulho igual lata velha e não faz nada. Mas Satanás sabe a força da igreja, e as coisas estão chegando perto de nós. Quando prenderem um pastor grande de televisão, pode saber que a porta se abriu para chegar aqui dentro. Você fala, o que eu tenho com isso? Se você faz parte dos 300, você tem muita coisa a ver com isso. Não entre numa guerra na simplicidade. Tem muito crente bebendo água despreocupadamente. Não estou nem aí para a paçoca. Isso não é comigo, isso é com o pastor, isso é com fulano, com Beltrano, não é comigo. Eu tenho meu emprego, eu estou seguro. Se o socialismo entrar dentro do nosso país, você não é dono de mais nada, porque o comunismo já está no Brasil. Só falta oficializar algumas coisas, e tem muita gente lutando contra, batalhando, orando. E tem gente que fala, que é isso? Esse pastor não podia entrar nisso, aquilo não podia entrar nisso. Então a igreja tem que se acovardar e ficar quieta. Tem que ser os medrosos aqui. Igreja não se envolve em nada. Deus sempre usou a igreja para combater o mal. Eu não quero ficar de fora desses 300, irmãos. Eu quero fazer parte desses 300. Tem muita gente cansada já, chateada, entristecida, angustiada, porque está oprimido por Satanás. Às vezes não é nem culpa sua. Às vezes vem para a igreja mesmo cansado e não quer saber de nada, e quer ver se uma palavra aqui te anima e sai daqui animado. Tem uns que saem até mais desanimados, porque a palavra não foi, a comida não foi do jeito que ele queria. Não foi uma palavra de automotivação, não foi um coach que pregou aqui de motivação. Como tem muitos aí fazendo isso, levando as pessoas a se automotivar, mas elas não têm estrutura e fundamento arraigados na palavra. O segredo da vitória foi a seleção que Gideão fez. Gente medrosa atrapalha, gente desapercebido atrapalha. 300 lamberam a água como um cão, atento, observando se havia o inimigo por perto. Nós temos que viver assim hoje, apercebido, porque há muitas ciladas, há muitas provocações, há muitas armadilhas, muitas arapucas vindo contra nós como igreja, e nós estamos acomodados, levando a nossa vida. A seleção foi a estratégia de combate que Deus deu para Gideão. Eu vou selecionar aqui 300. Agora imagina você, 300 homens para enfrentar 135 mil. Você fala, por que é 135 mil? Onde está na Bíblia que é 135 mil soldados? Olha o que diz o capítulo 7, o verso 12. Os midianitas e os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. E aí veja no capítulo 8, verso 10. Estava, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles. Zeba e Zalmuna eram os reis dos amalequitas e dos midianitas. Aqui eles já tinham perdido a batalha. E fala que eles estavam em um lugar, e com eles havia 15 mil homens. Dos 135 mil, sobrou 15 mil.
todos os que restavam do exército do povo do Oriente, e os que caíram foram 120 mil homens. Então 120 mil mais 15 dá quanto? 135 mil. Os 300 soldados de Gideão não pegaram em armas, porque eles dependeram de Deus, que o pastor Jair leu aqui. Esses 300 agora tinha que vencer, sabe quantos soldados? Mais ou menos 4.000 soldados. Um soldado de Gideão tinha que vencer 4.000 e poucos dos inimigos, porque agora só tinha 300 soldados. Deus anda na contramão. Deus livra com poucos. Deus livra através de você. Deus livra, é porque a gente às vezes não entendeu a força que nós temos, a valorização que Deus dá em nós. Mas Deus não quer contar com tímido e medroso. Deus não quer contar com aqueles que estão desapercebidos. Você fala, eu sou membro da igreja só, eu não tenho função, eu não sou diácono, não sou recepcionista, não sou músico, não sou líder, não sou nada. Irmão, você é mais do que Gideão. Gideão achava que não era nada. Você não precisa ter função na igreja. Você é um que Deus conta. Eu sou crente para quê? Para vencer o quê? Para influenciar o quê? Sou crente só para ser salvo? Isso é muito pouco. Porque até a salvação chegar, eu preciso vencer muitas coisas aqui. Eu preciso influenciar muitas coisas aqui. Eu preciso fazer a diferença. A minha carteirinha de membro não vai me trazer vitória nos momentos difíceis. O fato de frequentar uma igreja não quer dizer que eu não tenha responsabilidades. O fato de não ter funções na igreja não quer dizer que eu não tenha responsabilidades. A maior delas é dar bom testemunho, de ser crente, de honrar o nome de Jesus. Esse é o maior deles. E como eu dou testemunho e honro o nome de Jesus? Mostrando que eu sou diferente, que eu não vou fugir das responsabilidades e da luta, não vou deixar, não vou entregar na mão dos midianitas o meu Brasil, não vou entregar na mão do inimigo a nação de Israel, porque eu fui chamado, eu estava escondido com medo, mas agora Deus me escolheu, Deus me enxergou lá, assim como Deus te enxergou, meu irmão, você tem valor. Deus está dizendo, você é valente. Mas será que eu estou entendendo que eu sou valente? Ou eu apenas venho para a igreja? Aqui dentro nós todos estamos em um momento maravilhoso, mas quando nós saímos daqui, é lá que o Senhor quer nos ver, vencendo e dando bom testemunho, fazendo a diferença, socorrendo pessoas, ajudando pessoas, dando palavra de fé. Mesmo em meio a essas dificuldades, nós estamos dando palavra de fé. Gideão teve que fazer isso com esses 300 homens. Eles estavam dando palavra de fé, dizendo, não, nós vamos conseguir, vai acontecer, nós vamos influenciar, nós vamos vencer o inimigo. Gideão fez algumas provas com Deus, porque ele estava com medo. E a última prova que ele fez com Deus está aqui no capítulo 7, no verso 9, diz que sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, levanta-te, desce contra o arraial, porque entreguei nas tuas mãos. E se ainda você teme a atacar, desce com o teu moço, que chama Pura, ao arraial. Veja que quando Deus chamou Gideão, ele ficou tão apreensivo, tão angustiado, que ele falou, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, eu vou colocar um algodão aqui, ó, aqui nesse terreiro aqui, aqui no quintal aqui, ó. E o Senhor manda o orvalho, a chuva, e molha tudo em volta, mas não molha o algodão não. Quero um sinal do Senhor. Ele estava com tanto medo daquela responsabilidade, que ele trabalhava escondido. Deus, está bom, eu vou fazer isso. E Deus fez chover tudo em volta e não choveu aonde estava aquele novelo,
maço de algodão. Ele levantou de manhã, viu aquilo e falou: Senhor, não fica com raiva de mim, mais uma provinha, mais um sinal. Agora seja o contrário, que chova só no novelo e não em volta. Deus está bom. Será que tem alguém aqui que Deus está insistindo e já deu sinal, e já falou, e tem incomodado você, e parece que você ainda está resistindo? Será que você está resistindo ao chamado de Deus? Mas para fazer o que, pastor? Para falar que Jesus salva. Só isso. Falar que Jesus salva. Convidar para vir para a igreja. Proporcionar para essa pessoa momentos melhores na vida dela. Tirar ela dessa angústia, desta opressão, dessa ansiedade. Nós vivemos uma sociedade que mais de 80% estão ansiosos. Bipolaridade, depressão. Na igreja, 50% do povo de Deus está vivendo com ansiedade acelerada. Tudo isso é batalha, é guerra espiritual, irmãos. Deus está insistindo com você. Quando você começa a trabalhar para o Senhor, fazer alguma coisa, você começa a ser mais edificado, você começa a crescer, você começa a vencer essa paralisia, começa a vencer a insegurança, que você está fazendo coisas úteis para o Senhor. Todos nós aqui podemos fazer. Eu insisto nisso. Ninguém aqui é mais fraco do que Gideão. Ninguém aqui é pior do que Gideão. Deus provou para Gideão que ele estava com ele. Fez chover só no novelo agora e não em volta. E aí Deus fala: se você ainda, Gideão, está com medo, se você ainda teme atacar, veja o verso 10, se você ainda teme atacar, desce com seu moço. Gideão tinha um moço com ele. Vai, vocês dois. Assim como Jonatas tinha o seu escudeiro, que deu apoio a ele naquela investida, naquela jornada contra o inimigo. Porque se você tem uma pessoa desanimada perto de você, você não consegue ir na batalha. A pessoa fala: não entra não, que não vai dar certo. Não entra nisso não, sai fora. Nosso negócio aqui é aguentar o chicote nas costas. Nosso negócio aqui é deixar o governo fazer o que quiser e vamos ficar, e estamos satisfeitos. Tá bom assim do jeito que está. Esse é o crente medroso, covarde, desapercebido do que está acontecendo. Aí Deus fala: então eu vou te dar mais uma prova, Gideão, e eu quero encerrar com essa prova. Vou te dar mais uma prova, Gideão. Pega o seu moço, pega agora o rapaz que anda com você e desce ao arraial dos midianitas. E lembra que esse arraial dos midianitas, nós já lemos o verso 12. Aqui tem um negócio chamado hipérbole, que no português é um exagero. É um exagero, porque aqui fala: olha, cobriu o vale como gafanhoto de multidão. Aí Deus está exagerando, cobriu o vale como gafanhoto de multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável como a areia do mar. Como tem tanto camelo assim com a areia do mar? Que exagero é esse, Deus? Isso aqui é um exagero linguístico, que no português é hipérbole. É como você falar assim: eu estou morrendo de frio. Morrendo? Exagero. Estou morrendo de fome. Então às vezes você lê aqui e fala: mas Deus, eu não estou entendendo. Era tanta gente assim, só os camelos dos caras, os tanques de guerra, era igual a areia do mar. Como é que vence um povo desse? Mas é o tal do hipérbole. É a forçação de linguagem, que Deus às vezes exagera só para incrementar mais ainda o poder dele. Você vai falar assim: irmão, eu venci tanta batalha, mais do que a areia do mar. Você falou exagerado. Você fala: não, Deus já falou isso também. Isso é para mostrar o poder de Deus. É para incrementar a dependência de Deus. Falar: oh, eu venci porque Deus estava comigo. Porque se Deus falar: só tinha aqui um pouquinho de gente e tal, vocês vão lá e derrota. Irmão, você tem que valorizar o poder de Deus na sua vida.
Falar, eu venci, eu venci, eu venci, porque o poder de Deus estava comigo. Era tanta gente, era como a areia do mar, mas eu venci. Agora, não, venci 3 problemas. 3 problemas. Não, exagera, fala assim, eu venci 1000 problemas. Você não está mentindo não, você está hiperbolizando o negócio. Eu venci muitos problemas. Quantos? Não sei, venci muitos. Mas venceu 3, mas não, venci muito. Valoriza o poder de Deus. Você não está mentindo não, irmão. Valoriza o poder de Deus. Diz que Gideão desceu até o local onde estavam lá os inimigos. Desceu de noite com seu moço pura. E chegou lá, devagarzinho, escondido. E aqui está o núcleo da minha mensagem. Eu vou encerrar aqui. No verso 13 fala, chegando pois Gideão, eis que certo homem dos inimigos estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Olha o sonho que o inimigo teve. Quando você responde a Deus, mesmo debaixo de medo, você pode provar a Deus, pede sinal. Deus, me dá um sinal que tu estás comigo, porque a investida é grande, a batalha é grande, Senhor. O problema não é fácil. Enfrentar meu marido não está fácil. Enfrentar minha esposa não está fácil. Enfrentar o mundo não está fácil. A situação lá em casa não está boa com os filhos. Às vezes a gente quer desistir. A gente começa a se sentir tão pequeno. E aí Deus fala, então eu vou usar até o inimigo para sonhar com você. Eu vou trazer uma tribulação no inimigo, porque você está dependendo de mim agora. Você não está indo na sua força. Você está indo agora na obediência. E aí diz que ele ouviu um sonho do inimigo. E aí Deus permite o inimigo contar o sonho. E Gideão estava escutando atrás da moita. Ele e o servo dele escutando de atrás da moitinha lá, escondido. E o inimigo abriu a boca e falou, olha, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rondava o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou estendida. Olha aí, um pão de cevada, que negócio estranho, esquisito. Gideão não entendeu bem, mas um pão de cevada estava rondando o arraial do inimigo. Aí o próprio inimigo revela o sonho, interpreta o sonho. Quando Deus está no negócio, Ele usa até o diabo para entregar as bênçãos para nós. Quando Deus está no negócio, irmão, e eu acredito que Deus está no negócio aqui conosco. Você está passando por lutas, não? Deus vai mostrar a sua vitória. Pode colocar sinal diante de Deus. Ele quer resolver as coisas. Ele só precisa de que a gente diz, eis-me aqui, Senhor. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isso outra coisa senão uma espada de Gideão, filho de Joás. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho, o seu significado, adorou a Deus ali mesmo e diz, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. O resto da história você já sabe. Gideão é o pão de cevada que está rondando o arraial do inimigo. E eu quero dizer para você hoje, eu e você somos o pão de cevada que estamos rondando o arraial do inimigo. Você tem essa autoridade, tem a palavra de vitória. Gideão pega os 300 homens e diz, olha, vamos pegar aqui uns vasos, vamos pegar umas trombetas e vamos fazer 3 companhias. Fica 100 de cá, 100 de cá e 100 de cá. E os inimigos estavam no vale. Olha a estratégia de Deus. Gideão disse, olha, quando eu der o sinal, vocês vão quebrar esses cântaros e tocar as trombetas. E dentro desses cântaros, desses vasos, tem uma tocha acesa. Agora imagina o barulho
e o susto que o inimigo tomou, porque eles estavam aqui no vale, e em cima do monte dá muito eco quando se fala, quando se grita, quando se toca. E quando Gideão deu o sinal, todos eles quebraram os seus cantos, os seus vasos, e começaram a tocar as trombetas. Aquilo foi um estrondo, foi uma loucura no arraial do inimigo. Deus colocou nas nossas mãos trombetas para falar, para anunciar. E Deus está dizendo: quebra os seus cântaros, deixa a luz que está dentro de você, porque cântaro que não está quebrado, não brilha a luz do Senhor. Quebra esse cântaro, porque a luz vai sair, e você vai confundir os seus inimigos. E 120 mil morreram ali. Sabe quem matou eles? Não foi Gideão, foi entre eles mesmo. Eles se confundiram entre eles, naquela escuridão, e vendo as luzes, eles pensaram: o mundo inteiro vieram contra nós, porque tem 100 luzes de cá, 100 de cá e 100 de cá, e trombetas tocando. E eles deram um grito após tocar as trombetas, disseram: pelo Senhor e por Gideão. E eu encerro aqui. Pelo Senhor é pelo poder de Deus, e por Gideão é pela visão que Deus tem dado à igreja. Qual é a visão que Deus tem dado para essa igreja? Qual é o modelo que Deus tem dado para essa igreja? Se encaixe pelo menos nenhum desse. Entre dentro da visão. É por Gideão, é pela igreja. Gideão representa a igreja. Se você não está dentro da visão, você está fora. Deus não usa pessoas isoladas do corpo. Deus não usa pessoas que não estão ligadas ao corpo de Cristo. Pessoas isoladas, elas se rebelam, geram heresias dentro delas e criam seitas para elas. Atrás de si pessoas que serão adoecidas e enganadas por aquelas heresias. O grito precisa ser em conjunto, não pode ser isolado. Você está debaixo de uma visão. É pelo Senhor, mas também é por Gideão. Deus deu uma visão para Gideão. É com os cântaros na mão e com as trombetas. Deus deu uma visão para a igreja. Esse é o ano de ir e fazer discípulo, é o ano de evangelizar. E você está debaixo dessa unção e desse manto. Acredita nisso. Você não está sozinho, não está indo por conta própria. Existe uma cobertura espiritual, existe um apoio, existe uma proteção. Você não está só. Você não faz parte dos 22 mil que foi embora. Você não faz parte dos 9.700. Você faz parte dos 300. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você faz parte dos 300. Você não é obrigado a fazer parte dos 300, mas eu quero estar junto com os 300. Quero ser mais do que vencedor. Deus já liberou a palavra de vitória. Amém? Curva sua cabeça agora. Vamos fazer uma breve oração. Deus está contando conosco. Esses dias o Ministério da Educação reuniu com o CONAI, Conferência Nacional de Educação, e eles trouxeram algumas ideologias, algum doutrinamento, para que durante 10 anos nossas crianças sejam doutrinadas de acordo com o que eles querem. Ideologia de gênero, linguagem neutra. A função do Ministério da Educação é educar, trazer matérias e não doutrinar pessoas. Nosso governo está favorecendo o sistema maligno, e a igreja precisa se posicionar, precisa orar. É pelo Senhor e é pelo Gideão. Senhor, nos ajuda. Muitas vezes nos sentimos tão fracos, Senhor, mas é na fraqueza que o Senhor levanta os verdadeiros vencedores, porque eles dependem não da força deles, eles dependem do Senhor. A estratégia vem do Senhor, o modelo vem do Senhor, a forma de agir vem do Senhor. Nós somos fracos e muitos se sentem abatidos, sem força, sem direção, mas o Senhor vai nos colocar em nossas mãos
os armamentos que nós precisamos. O Senhor vai colocar trombetas que nós vamos tocar, vamos falar, vamos anunciar. O Senhor vai colocar cântaros em nossas mãos com a luz do Espírito Santo dentro. E nós vamos quebrar esses cântaros, vamos quebrar a nossa humanidade para que a luz do Espírito se acenda. Ajude a igreja, ajuda o teu povo. Socorre no Senhor, porque o inimigo tem vindo como gafanhoto contra nós. O inimigo tem feito leis, o inimigo tem rodeado a nossa nação. Estamos vivendo um caos nesses últimos dias. Estamos vivendo densas trevas nesses últimos dias. Mas nossa esperança está em Ti. O Senhor está levantando Gideões. O Senhor está levantando uma igreja que vai confundir o inimigo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a igreja, abençoamos esta noite todos que estão aqui, Senhor. Receba essa bênção de Gideão, receba esse manto de Gideão, receba essa unção de Gideão. O Senhor está levantando 300, são poucos, mas são direcionados pelo Senhor, selecionados pelo Senhor. O Senhor não vai usar medroso, o Senhor não vai usar covarde, o Senhor não vai usar distraídos, o Senhor vai usar pessoas, e nós vamos ver pessoas que nós nem imaginávamos, Senhor, sendo levantados, erguidos pelo Espírito Santo para enfrentar o sistema do inferno. O Senhor vai levantar essas pessoas. Pessoas incapazes, o Senhor vai levantar. Pessoas no nosso meio que nós nem imaginávamos, o Senhor vai levantar essas pessoas. Nós liberamos esta unção sobre a igreja, liberamos esta unção sobre a Shalom, liberamos esta unção sobre a igreja brasileira. A igreja brasileira vai se levantar, pessoas anônimas serão levantadas com tochas na mão, com trombetas tocando, e vão dizer: é pelo Senhor e por Gideão. Nós não vamos recuar, Senhor. Coloque em nós esse espírito, meu Deus, de bravura, de dependência do Espírito Santo. Põe a mão no seu coração e comece a dizer: eu recebo este manto, esta unção de Gideão. Eu recebo essa força de Gideão. Eu recebo agora. Eu recebo essa valorização que Deus deu a Gideão. Eu recebo para mim também esta palavra. Eu quero fazer parte, eu faço parte dos 300 de Gideão. Faço parte, Senhor. Me ensina a tocar trombetas, Pai. Me ensina a quebrar o cântaro. Me ensina a deixar a luz do Espírito Santo fluir em mim e através de mim. Eu quero confundir o inimigo através das armas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Não é por força, Senhor, não é por violência, mas é pelo Teu poder, é pela maneira que o Senhor está nos instruindo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Dê um abraço em 5 irmãos e fala: você é um Gideão do Espírito. Você é um Gideão do Espírito. Você é um Gideão a serviço do Espírito. Oh, aleluia. Deus abençoe. Tenha uma semana de vitórias sobre a sua casa, sua família. Em nome de Jesus.